Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem tá nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. Boa noite, meu amigo Thiago. Hoje tem futebol, né? Tivemos futebol, na verdade, mas ainda vamos ter o último jogo que vai definir o último classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, duelo entre Borussia Dortmund da Alemanha e Monterrey do México. Só pra gente destacar aqui, né? Reforçar, Real Madrid avançou, venceu a Juventus hoje por 1-0 na tarde de hoje e está classificado para as quartas de final. Vai esperar o vencedor desse duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey, né? Na outra chave, mas do mesmo lado, vamos ter Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Então, o vencedor de Paris Saint-Germain e Bayern enfrenta o vencedor de Real Madrid e o classificado de hoje, que eu aposto no Borussia Dortmund. Mais futebol tem suas surpresas, né? Ontem, por exemplo, tivemos o melhor jogo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que foi entre Manchester City e Al Hilal. E o Al Hilal da Arábia Saudita foi lá e surpreendeu, eliminou o Manchester City, time do técnico Pep Guardiola, considerado o revolucionário do futebol, né? Um dos grandes nomes da história do futebol, né? Como técnico, né? Como jogador, foi um grande jogador, mas longe de ser um dos maiores da história. Mas como técnico ele é absurdo, mas ontem foi eliminado e vai terminar a temporada de 2024-2025 sem nenhum título. Perdeu todos, inclusive perdeu 2 finais. Perdeu uma final, aliás, venceu um campeonato que é a Community Shield, que é um campeonato entre o vencedor da Premier League contra o vencedor da FA Cup, né, que é a Copa da Inglaterra. Venceu só esse campeonato, mas é um campeonato tão pequeno que é como se não tivesse terminado o ano sem nenhum título. E além do mais, mas aí também, né, a gente tem que destacar também que os jogadores do Al Hilal vão ganhar um belo prêmio por essa vitória. Tanto que o Sheikh, dono do Al Hilal, né, presidente do Al Hilal, foi ao vestiário e houve uma comemoração efusiva, e a imprensa árabe disse que essa comemoração efusiva foi por conta da premiação, só que não foi revelado o valor da premiação que os jogadores vão receber. Acredito que vai ser um cheque em branco para cada jogador. Nada como um bom incentivo. Não, nada como um bom incentivo para eliminar o maior time do mundo. Mas vamos falar do nosso futebol agora, né? Foi só uma rápida passada aí pelo Super Mundial, mas vamos falar agora do nosso futebol, porque o Fortaleza, minha amiga Ruth, tá no mercado da bola e a gente todo dia fala isso, porque todo dia tem uma novidade e o Fortaleza tá se movimentando. Hoje surgiram aí 3 nomes que podem pintar no time do Fortaleza. Algumas negociações mais complicadas, outras mais simples, mas são jogadores que o Fortaleza tá de olho e que pode acontecer aí, quem sabe, uma negociação, um acerto aí do Fortaleza. Vai depender muito de como as coisas vão andar. Mas o primeiro nome que eu vou trazer aqui é o do Adam Barreiro, né? Centroavante paraguaio, jogador que pertence ao River Plate da Argentina, mas que estava emprestado ao Al Rayyan, time do Catar, time onde joga inclusive o Roger Guedes, ex-Corinthians, ex-Palmeiras, né? Essa informação foi do jornalista Germán Garcia, da TYC da Argentina, Esporte da Argentina, né? E a informação que a gente tem é a seguinte, né? Que ele passou foi a seguinte: é que o Fortaleza ele tá tentando comprar 70% dos direitos econômicos do Adam Barreiro junto ao River Plate, né? Ele que estava emprestado para o Al Rayyan e disputou por lá 17 jogos, marcando 6 gols e dando uma assistência, né? Mas que voltou ao time do River Plate. O River Plate não deve utilizá-lo e o Fortaleza tem a intenção de comprá-lo. Não foi revelado nenhum tipo de valor, não foi revelada a proposta do Fortaleza em relação a valores, mas há sim o interesse do Fortaleza pelo Adam Barreiro, que o Adam Barreiro, inclusive, disputou a última Copa América jogando pela seleção do Paraguai. Ele que tem sido convocado recentemente aí, na seleção do Paraguai, tem sido utilizado, né? E pelo Paraguai, por exemplo, foram 9 jogos, mas ele não marcou gols, né? Mas ele disputou a Copa América, então é um jogador que tem sido bastante utilizado. Um outro jogador que o Fortaleza também está sondando, e essa negociação é um pouco mais complicada, é o Jorman Campuzano. Esse jogador pertence ao Boca Juniors da Argentina, mas estava emprestado ao Atlético Nacional. Ele, assim como o Adam Barreiro,
estava emprestado, o contrato de empréstimo acabou e ele retornou ao Boca Juniors hoje, na terça-feira, né? O Boca também não tem interesse de ficar com esse jogador. O Boca, inclusive, está em negociações com o Hinestrosa, que é jogador do Atlético Nacional e que o Boca tem interesse. E não tem interesse em permanecer com o Campuzano. Por que essa negociação aí do Campuzano para vir para o Fortaleza é mais complicada? Vou explicar. O Campuzano, o Atlético Nacional tem interesse de ficar com o Campuzano. Apresentou uma proposta de 1,5 milhão de dólares junto ao Boca Juniors. O problema é que o Boca não aceitou essa proposta. Está pedindo 2,5 milhões para a liberação do Campuzano. E aí o Fortaleza está esperando esse desenrolar entre Atlético Nacional e Boca, né? Porque até mesmo pode ocorrer de uma negociação onde onde o Atlético possa colocar o Campuzano, né? O Hinestrosa como moeda de troca para ficar com o Campuzano, né? Já que o Boca tem interesse em um atleta do Atlético e o Atlético tem interesse no atleta do Boca Juniors. Então, pode ocorrer até mesmo essa negociação. Então, o Fortaleza está esperando aí encerrar desenrolar esse imbróglio entre Boca, Campuzano e Atlético Nacional para demonstrar, para fazer alguma proposta ao time do Boca Juniors, né? Fortaleza sempre agindo com muita cautela e com muito respeito aos demais times envolvidos em negociações. Vitor, diferente do começo da temporada, né? O Fortaleza conseguiu muitos atletas a custo zero. Dessa vez está investindo. Perfeita observação, exatamente. Fortaleza está investindo e também num perfil diferente, né? O próprio CEO, o Marcelo Paes, em entrevista ao Futebolês, ele falou que o Fortaleza agora está buscando atletas, porque no começo do ano foram nomes de peso, né? Que iriam mudar, pelo menos no papel, o patamar do Fortaleza. Agora não. Voltou ao antigo perfil de jogadores que não tem tanto nome, mas que tem muita vontade de se mostrar pro futebol e que tem muita vontade de aparecer, né? Jogadores, como ele falou, com fome de bola. Então, esse é o perfil agora do Fortaleza para esse meio de temporada, para encerrar essa temporada, para tentar reverter essa situação atual do Fortaleza, que é um momento delicado, né? Então, é um perfil que já tinha sido adotado, foi mudado para o começo dessa temporada, mas que o Fortaleza volta a apostar novamente. Inclusive, um modelo muito parecido com o que o Ceará tem utilizado, né? O Ceará foi muito criticado no começo do ano por montar um time no papel de Série B, mas que tem dado resposta dentro do campo. Por quê? Porque são jogadores que querem se mostrar para o mundo do futebol, para a elite do campeonato brasileiro, né? E aí, só para finalizar, o Fortaleza também tem interesse no atacante Santiago Solari, do Racing da Argentina. Também é uma outra negociação mais complicada, porque o Racing não quer liberar. Ele é titular do técnico Gustavo Quinteiros, tem contrato até dezembro de 2027, o Racing não quer liberar esse jogador, mas o Fortaleza já tentou vários tipos de modelo de negociação, mas o Racing só aceita se for uma venda. E aí é óbvio que tem a questão da multa rescisória, é um valor alto, e aí não se sabe se o Fortaleza está disposto a investir nesse jogador. Tá bom, minha amiga Ruth? Tá certo, Vitinho. Muito obrigada pela sua participação. Até amanhã. Até amanhã.